É bem interessante quando a gente pensa a respeito de Santa Ceia, porque já ouvimos tantas coisas a respeito da Ceia do Senhor. Nós já ouvimos tantas palavras, tantas direções, tantas coisas sendo ministradas a respeito da Santa Ceia. Na verdade, a palavra de hoje, ela surge mais ou menos dentro, não mais ou menos não, mas ela surge dentro de um contexto bem diferente do habitual para mim, né, Há 2, 3 semanas atrás, honestamente, eu não recordo agora com muita certeza, eu fui, para minha imersão pessoal, fui para o meu tempo de solitude com Deus, e eu fui, na verdade, buscar em Deus algo para esta igreja no que tange, no que diz respeito à saída deste ambiente, desse local para um outro. Eu fui tentar entender em Deus algumas coisas que eu percebia que não estavam acontecendo. E o Senhor me levou a estudar com bastante profundidade Deuteronômio, do primeiro ao último capítulo. Já citei isso uma outra oportunidade. E ali surgiu uma série de entendimentos, de compreensões do porquê que isso ainda não havia acontecido. Então eu fui para o Senhor e disse, ok, papai, a igreja é tua, as ovelhas são tuas, eu sou teu, estou aqui apenas para obedecer, eu preciso que o Senhor me dê orientação. Ok, as orientações foram chegando. Ontem nós, por exemplo, tivemos aqui o Café com Jesus e foi uma bênção. Quem estava aqui no Café com Jesus? Uau! Foi tremendo, foi um tempo maravilhoso. E logo depois do Café com Jesus, para quem não sabe, todo segundo sábado do mês, às 7 horas da manhã, nós temos o Café com Jesus. E ontem estava chovendo e frio, e deu um número incrível de pessoas. Aí cada um traz um prato, nós temos aquele tempo gostoso ali, oramos das 7 às 8, das 8 até as 9, 9h30, nós temos o nosso tempo de café. E depois eu tive o meu tempo com todos os pastores, obreiros e líderes da igreja. Nós tivemos uma reunião ontem. E a reunião foi igualmente abençoada. Foi um tempo espetacular de alinhamento, de aliança, de nós entendermos algumas coisas em Deus, principalmente no que diz respeito à saída desse ambiente, desse endereço, vamos dizer assim, e irmos para a nossa terra prometida. E por conta disso, essa manhã eu precisei rever algumas coisas naquilo que eu já havia começado a conversar ou a preparar para conversar com vocês hoje à noite. Eu gostaria de conversar sobre uma das faces da Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria de conversar com você sobre o poder que há na Santa Ceia. Porque caso você não saiba, existe um poder extraordinário no ato que você fará essa noite. Quantos concordam comigo? Diz amém. Há algo de poderoso no Senhor. E eu vou iniciar essa ministração comentando com você com um dos textos mais clássicos, ou um versículo dentro de um dos textos, ou contextos mais clássicos da Santa Ceia. Quando Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, ele vai dizer assim, aí você vai dizer, meu Deus, o pastor vai vir com tudo hoje. Calma, não é tão assim. Quando o apóstolo Paulo ele diz, examine-se o homem, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do... Poxa, começar uma ministração pedindo para você se examinar, uau, onde é que esse negócio vai dar? Vai pegando aí. Na versão NVI diz assim, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Na versão da NVT, a versão transformadora diz, portanto, examine-se antes de você comer o pão e de você beber do cálice. E a partir daí, deixa eu construir algo, ou pelo menos tentar construir algo para o seu coração. A Bíblia, querido, esse livro maravilhoso que você tem nas mãos, ou na grande maioria, no celular, ele vai apresentar duas bases fundamentais do Evangelho de Jesus. A Bíblia, ele vai te dar duas bases que são os fundamentos do Evangelho de Jesus. Duas ordenanças, 2 sacramentos, duas como é que a gente fala? Mandados. Eu acho que eu liguei, né? Tá ligado? Amém. Tá ligado aí, meu irmão? Tá ligado. É que a gente grava os cultos, o áudio para depois jogar na plataforma, certo? Já viu que vai ter que editar essa parte, né? Então já entendeu lá, né? Legal. Vamos para cima. Então, existem duas bases, duas ordenanças, 2 sacramentos da igreja
dois sacramentos do Evangelho, o batismo e a Santa Ceia. Batismo e Santa Ceia. Quando nós olhamos o batismo e a Santa Ceia, só por esses dois motivos, nós já entendemos que o chamado de Jesus Cristo para cada um de nós está além de nós apenas sermos frequentadores de uma denominação. Quando nós olhamos as bases do Evangelho que está no batismo e na Santa Ceia, nós começamos a entender que então, eu fui chamado para ser muito mais do que simplesmente um membro de uma igreja. Quando eu olho para o batismo, nós entendemos claramente, de forma muito clara, que não se trata de um convite que Jesus te faz. Olha, se você quiser, eu vou te fazer um convite. Eu gostaria muito que você se batizasse. Não. Quando nós olhamos para o batismo, nós entendemos que é uma ordenança de Jesus. Mateus capítulo 28, verso 29, o próprio Senhor Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ali Jesus está deixando claro que todo aquele que o recebe como seu único e suficiente Salvador, agora ele precisa descer as águas do batismo. Isso como o selo da nossa fé em Jesus. Isso como a circuncisão do nosso coração. Ali eu estou publicamente declarando a minha fé no Salvador. Ali eu estou publicamente declarando que eu estou selado nesta fé. E que agora eu seguirei o meu caminho, seguindo os passos do Evangelho de Jesus. Quando Jesus ele vai celebrar a sua última ceia, ela se dá dentro do contexto da Páscoa. Então, quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós temos então a questão do batismo, e quando olhamos a ceia do Senhor, nós vamos compreender que também, igualmente, nós somos chamados a participarmos desta mesa, que aconteceu pela primeira vez dentro do contexto da Santa Ceia, lá no cenáculo, por ocasião da Páscoa. Eu tenho costume, eu gosto de chamar esta mesa aqui como mesa do amor. Sim, porque a base dela é o amor de Deus pelas nossas vidas através do sacrifício de Jesus. A mesa do amor. Quando o Senhor ele celebra então a sua última ceia, dentro, como eu falei, na época da Páscoa, ali Jesus no cenáculo está inaugurando um novo tempo na vida daqueles homens. Jesus está inaugurando na vida daqueles 12, no coração daqueles 12, e aqui não vem ao caso nós tratarmos da questão do traidor, a questão do negador, não. Jesus ministrou para os 12, mesmo sabendo que haveria um que o trairia, haveria um que o negaria e outros que fugiriam. Jesus ministrou os 12. E ali Jesus ele inaugura um novo tempo na vida daqueles homens. Ora, um novo tempo que está baseado no seu relacionamento com Jesus, ali naquele cenáculo. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 13 ao capítulo 17, você vai encontrar as mais profundas instruções de Jesus para aqueles homens. As mais profundas instruções. Então ali um novo tempo de relacionamento com Jesus, ele acabou de ser inaugurado, ali no cenáculo. Jesus deixa então as suas instruções. E talvez a instrução mais poderosa que Jesus deixou para aqueles 12 homens e que nos alcança até hoje foi a lição do servir. Quando Jesus então, ele pega e vai lá e lava os pés dos seus discípulos e então ele começa a ensinar sobre isso. Pastor, o senhor vai falar de novo sobre o serviço? De certa forma sim, eu já falei isso há 3 domingos atrás, mas eu preciso falar sobre o serviço para você entender aonde eu quero chegar. A do servir foi uma das lições mais profundas que Jesus deixou para a vida de um cristão. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diz assim: isso é com você. Pode dizer, isso é com você. Porque está dizendo, está falando com cada um de nós. Hoje, eu e você estamos sentados aqui na frente da mesa da ceia. Hoje nós estamos sentados à frente da mesa do seu amor. E quando nós olhamos para esta mesa, e quando nós olhamos e entendemos pelas Escrituras que nós fomos chamados para servir, então nós vamos compreender que eu e você fomos chamados para viver uma nova realidade, que transcende simplesmente o fato de sermos apenas membros de uma igreja. Eu e você fomos chamados para sermos o povo da toalha em volta da cintura. Eu e você fomos chamados para nos cingirmos todos os dias com uma toalha para servir.
No livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 9, nós encontramos um texto clássico. Nós encontramos ali Eliseu dizendo assim para Elias, pergunta, Eliseu, o que você quer de mim, filho? O que você quer de mim? Eu quero porção dobrada. Lembra do texto? Lembra do texto, amém? Eu quero porção dobrada. Então é o seguinte, fica esperto, Eliseu, porque quando você me vir subindo, eu vou lançar a minha capa, eu vou jogar o meu manto, você terá aquilo que você pede. Ou seja, Eliseu pede porção dobrada sobre a sua vida, do poder, da autoridade que estava sobre a vida de Elias. Você conhece a história, sobre a autoridade que estava sobre a vida dele. Mas nós precisamos, antes de qualquer coisa, observarmos que antes de Eliseu pegar na capa, pegar o manto e então receber aquilo que Elias havia prometido, Eliseu ele teve um comportamento. O capítulo 3, versículo 11 de 2 Reis diz assim: Josafá, porém, perguntou: será que não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos oficiais de Josafá respondeu: sim, há Eliseu, filho de Safate. E aqui está a chave na vida de Eliseu. O oficial de Josafá falando, ele costumava derramar água nas mãos de Elias. O que o texto está dizendo? Eliseu servia Elias. Eliseu lavava, deitava a água nas mãos de Elias. Ele servia a Elias. Quando a capa de Elias vem sobre Eliseu, então Eliseu recebe essa porção dobrada de unção e de autoridade que estava sobre a vida de Elias. Isso vai me ensinar algo. Nós só podemos ter uma capa, um manto, nós só podemos ter sobre nós uma porção dobrada de autoridade e unção, nós só podemos ter se antes nós vestirmos a capa do serviço. Eu não terei sobre a minha vida porção dobrada se eu não entender que antes de qualquer coisa eu fui chamado para servir. Servir. E no cenáculo Jesus deixa muito claro o seu maior exemplo. Nós estamos aqui para servir uns aos... Então olha para o seu irmão e diz assim: eu estou aqui para te servir. Você está aqui para servir. Agora olha que coisa interessante. Quando nós temos esse entendimento que nós estamos aqui para servir uns aos outros, servir uns aos outros nos coloca dentro de uma nova realidade. Repete comigo assim: essa nova realidade é a realidade da comunhão. Porque não há como servir se não houver comunhão. Como é que eu vou servir se eu não tenho comunhão? E se eu tenho comunhão, necessariamente eu vou precisar o quê? Servir. Então servir uns aos outros nos coloca dentro desta nova realidade. E essa realidade da comunhão estava presente na igreja do primeiro século. Atos 2, 42 a 47 vai nos mostrar que a comunhão do povo de Deus, da primeira igreja, daqueles irmãos que inauguraram a igreja de Jesus, era uma comunhão inteira. Era uma comunhão profunda, era uma comunhão acolhedora, era uma comunhão que supria as necessidades uns dos outros, era uma comunhão celebrativa, era uma comunhão cuidadora, era uma comunhão salvadora. O verso 41 vai dizer que depois da pregação de Pedro, 3.000 foram batizados, 3.000 foram acrescidos ao reino, à família de Deus, à igreja que estava começando. Ou seja, o poder da comunhão fazia com que a igreja de Jesus, a sua primeira igreja lá de Atos, permitia que eles vivessem essa comunhão profunda, acolhedora, supridora. Não era uma comunhão seletiva. Ela não escolhia com quem caminhar, ela não escolhia com quem andar, ela não escolhia com quem conversar, ela não escolhia com quem repartir. A palavra diz que era tudo em comum. Então nós precisamos entender que a igreja de Jesus, ela não está dentro de uma realidade religiosa. Por favor, em nome do Senhor Jesus, entenda, você não faz parte de uma religião.
Você não faz parte de uma comunidade religiosa. A igreja de Jesus não está dentro desta realidade chamada uma religião. A igreja de Jesus está dentro de uma realidade eterna, a realidade de governo sobre a terra. Isso vai além da religião. Isso está além de nós entendermos, qual é a sua religião? Claro, pergunta, a gente responde. Afinal de contas, já durante séculos já foi condicionado dessa forma. Então, quando você vai preencher uma ficha, está lá. A maioria das fichas, não sei se ainda existe isso, essa pergunta, mas qual a sua religião? Mas eu lembro, há uns atrás, né? Certo? Quando eu ainda preenchia a ficha para trabalhar, que foram poucas, mas eu preenchia, estava lá, qual a sua religião? E a gente cheio, né? Todo peitão estufado, amostradinho, evangélico. Só que nós não fomos chamados para sermos evangélicos. Nós fomos chamados para viver a realidade da eternidade, a de governo sobre a face dessa terra. Por que de governo? Porque tudo aquilo que, quando nós andamos em comunhão, quando nós andamos servindo uns aos outros, quando nós andamos em unidade, tudo aquilo que nós ligamos aqui é ligado no céu. E tudo aquilo que nós desligamos aqui é desligado no céu. Mas só liga aqui e liga no céu quando há unidade, quando há uma igreja que entende que está para governar, quando há comunhão, e a comunhão faz com que eu sirva o meu irmão. Isso é governo, isso é autoridade. E a autoridade vem do servir. A autoridade que nós buscamos, gente, nós temos autoridade no nome de Jesus, amém? Se eu e você individualmente temos autoridade no nome de Jesus, para pensar o que uma igreja unida, em comunhão, servindo uns aos outros, caminhando na mesma direção, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, pensa o que ela é capaz de fazer. Pensa no que ela é capaz de fazer. Essa autoridade que vem do servir, que vem da comunhão, é aquela que está descrito ali em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, eles tinham todas as coisas em comum. Todas as coisas em comum. E eu não estou falando sobre nós partilharmos as nossas coisas, até porque isso não deveria ser um problema para nós. Isso não deveria ser um problema para mim e para você, partilhar as coisas uns com os outros. Mas não é só disso que eu estou falando. Então, o ter essa vida de serviço, essa vida de comunhão, de unidade, o ter todas as coisas em comum, está falando de nós termos em comum a nossa caminhada, de nós termos em comum os nossos objetivos, de nós termos em comum os nossos propósitos, de nós termos em comum os nossos pensamentos, a nossa fé, a nossa demonstração de amor. O termos em comum todas essas coisas, o termos em comum o objetivo de nós caminharmos, na direção que nós caminhamos. Para isso Jesus deu pastores para suas igrejas. Por isso que lá nas cartas às igrejas de Apocalipse capítulo 2, ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, ao dirigente da igreja, ao anjo, ao pastor da igreja. Por isso que o Senhor Jesus colocou pastores sobre a sua igreja. E uma coisa que eu já falei, eu repito, Deus não deu vocês para mim, vocês pertencem a Ele, vocês não são meus, Deus me deu para vocês. Quem serve vocês aqui sou eu. Eu tenho o papel de servi-los, eu tenho o papel de alimentá-los, independente se eu estou com dor ou se eu estou sem dor, eu estou aqui para servi-los. E quando eu tenho esse entendimento, eu vou então levar todos vocês como corpo, em comunhão, o entendimento de que nós somos chamados para vivermos uma unidade onde nós servimos uns aos outros, mas a vivermos uma unidade na nossa caminhada de fé. Quando o pastor chega assim, olha, nós vamos para essa direção, ok, o pastor falou, vai todo mundo nessa direção, e nós caminhamos por ela, amém? Amém. Queridos, a Santa Ceia do Senhor é mais que uma liturgia. Embora eu já preguei isso uma vez aqui, infelizmente em muitos lugares, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor se tornou apenas uma liturgia do mês naquele lugar. Algo quase que mecânico. Não, primeiro domingo ou segundo domingo, como é o nosso caso, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Mas a Santa Ceia do Senhor é mais que uma liturgia.
A Santa Ceia do Senhor é uma mesa que nós colocamos, onde ela nos coloca todos do mesmo nível. A mesa do Senhor, essa mesa que você vai estar participando, ainda que nós não estamos sentados ao redor dela, metaforicamente ela nos coloca olho no olho. Ela me faz sentar no mesmo nível, nas mesmas cadeiras, ao redor da mesma mesa, com o mesmo alimento sobre ela, com o mesmo nível de olhar, olhando nos olhos do nosso irmão. E se por algum motivo, quando nós sentamos, metaforicamente falando, ao redor dessa mesa, se por algum motivo nós sentamos nessa mesa e nós não conseguimos olhar nos olhos do nosso irmão, por motivos que talvez só nós conheçamos, só nós saibamos, eu não consigo olhar nos olhos do meu irmão, eu não consigo me colocar no mesmo nível, sentado ao lado dele ou na frente dele. Então eu digo para você que esta mesa perdeu sentido, perdeu razão para cada um de nós. Porque a mesa do Senhor, a mesa que Ele nos chama para sentarmos ao seu redor, ela nos coloca de frente a frente, ou seja, eu olho para o meu irmão e digo assim: pastorzão, eu amo a sua vida. Ok, às vezes a gente tem aquelas... Não temos, tá? Em nome de Jesus aí, deixar esse negócio bem claro, né? Às vezes a gente tem aí os nossos perrengues e tal, mas eu estou sentado à mesa do Pai, eu estou te olhando olho no olho, porque eu declaro sobre a sua vida o meu amor por você. E eu quero servi-lo. Assim como o pastor Ronaldo está me servindo agora enquanto ministro, tocando seu instrumento. Então, se eu por algum motivo, eu vou participar dessa mesa, mas eu não tenho coragem de olhar no olho do meu irmão, essa mesa perdeu a razão para mim. Não tem razão de eu participar dela. Porque ela pressupõe aquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, nos chamando todos para participarmos da mesa. Então, para nós sentarmos junto à mesa da ceia, nós precisamos entender que ao examinarmos a nós mesmos, como o apóstolo Paulo nos exorta, ali em 1 Coríntios 11, nós somos chamados para olhar para as nossas vidas, a fim de corrigirmos as nossas rotas. E aqui eu faço um pequeno parênteses. Talvez, eu creio que todos, ou a grande maioria, sabe. Paulo, quando ele começa a exortar a igreja de Coríntios a respeito... Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho, gente. Já vou para lá. Quando Paulo começa a exortar a igreja de Coríntios, ali no capítulo 11, a partir do verso 23, ou melhor, quando ele começa a ministrar a ceia, você precisa ler todo o capítulo 11, até esse momento, até o verso 22, para entender que Paulo, ele estava dando uma dura na igreja de Corinto, porque eles sentavam à mesa e já não olhavam olho no olho. Eles comiam antes, se empanturravam antes, se embebedavam antes e deixavam os outros irmãos sem nada para comer. Quando Paulo diz, olha, examine-se o homem a si mesmo, é claro que nós precisamos examinarmos os nossos corações e olharmos, Deus, como é que está a minha caminhada? Senhor, eu preciso corrigir isso aqui. Senhor, eu preciso corrigir isso aqui. Ok, Senhor, me perdoa. Eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Mas eu vou participar porque eu me arrependo. Mas o que Paulo primariamente estava dizendo é o seguinte: se você vai participar dessa mesa, você tem que saber que você tem que ter a certeza de olhar no olho do seu irmão. E ainda que as coisas não estejam lá, aquelas coisas, eu vou me consertar com ele para eu poder participar dessa mesa. Porque a mesa do amor pressupõe conserto. A mesa do amor pressupõe eu estar bem para sentar ao lado do meu irmão e partilhar da vida que essa mesa me propõe. Partilhar da aliança que esta mesa me convida a participar. Entre todas as realidades que a ceia nos convida a verificar em nossas próprias vidas, a nossa caminhada, como é que estão os meus comportamentos, como é que estão as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas falas. Além disso, esta mesa ela está nos convidando a nós levarmos muito a sério a realidade dos nossos relacionamentos. Muito a sério. Porque muitos de nós participamos muitas vezes da ceia e, por algum motivo que só você sabe, você participa da mesma mesa que o seu irmão, mas não há... O relacionamento está trincado. Alguma coisa errada não está certo nessa história.
Ora, se Paulo está me chamando a eu olhar a realidade do meu relacionamento com o meu irmão que está aqui ao meu lado, para poder participar dessa mesma mesa com ele, eu vou me lembrar o texto que eu citei para vocês lá no começo do culto, em João 13:35, o seu amor, o meu amor pelo Ronaldo, o amor do Ronaldo pela minha vida, vai provar ao mundo que eu e ele somos discípulos do Senhor. Então eu tenho que fazer todo o esforço para manter o meu coração em paz com o coração dele, a fim de que eu possa partilhar dessa mesa em paz, sem culpa, sem qualquer tipo de mácula. Sabe, queridos, isso que nós estamos para fazer daqui a alguns minutos não é algo comum. Diz assim comigo: a Santa Ceia do Senhor não é algo comum. É sagrado. Porque é sagrado. É sagrado. Quando Paulo lhe diz, olha, examine-se a si mesmo, Paulo está nos chamando para olharmos os nossos caminhos, para corrigirmos as nossas ações, para corrigirmos as nossas atitudes, mas também corrigir os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos. Um dos grandes motivos de que o poder de Deus ainda não tem se manifestado na sua totalidade, não é o único, mas um dos motivos que o poder de Deus ainda não se manifesta no seu esplendor, na sua força, na sua glória. Claro que o Senhor nunca vai fazer isso, porque senão não fica nenhum aqui, né? Se o Senhor realmente abrir o céu e derramar a glória aqui, meu irmão, certo? Não sobra nada de mim, não sobra nada de você, certo? Só aqueles que estão com sapatinho novo aí, que de repente o Senhor vai poupar para que outros possam. O teu sapato é bonito, hein, Wagner? Eu acho que o teu sapato fica. É a falta de unidade. É a falta de entender que aquilo que nós vamos praticar aqui, ele vai exigir de mim olhar para o meu irmão que está ali e dizer assim, cara, tem alguma coisa entre a gente que não está muito legal, mas eu estou aqui disposto a lhe pedir perdão, consertar isso, porque eu preciso participar dessa mesa com o meu coração alegre, com o meu coração em paz. Somos convidados, examine-se a si mesmo. Precisamos avaliar os nossos julgamentos, precisamos avaliar as nossas palavras, precisamos perceber se a nossa comunhão está ferida, se a nossa comunhão está trincada. Uma das coisas que Deus falou comigo com uma profundidade, tratei isso com os nossos líderes ontem, com uma profundidade incrível. Deus foi muito claro. Isso estudando versículo por versículo de Deuteronômio, de todos os capítulos, e algumas vezes ficou claro, aquilo saltou nos meus olhos. Cara, vocês só mudam, dentro do contexto de Deuteronômio, você só acessa a terra prometida quando o povo andar, em obediência, 2, em unidade. Se você ler e estudar todo o livro de Deuteronômio, é isso que você vai encontrar. Se vocês forem obedientes, e em vários momentos, Deus está instruindo a Moisés, ensina esse povo para que eles sejam um. E é interessante porque nós lemos o texto de Jesus no Evangelho de João capítulo 17, para que todos sejam um. Examine-se a si mesmo. Quais são as fontes dos nossos comportamentos, dos nossos gestos e palavras? Sabe, queridos, ao participar dessa mesa, aqui eu preciso que você preste atenção. Não que você não esteja prestando atenção até agora. Mas aqui eu preciso que você ouça com cuidado. O texto de 1 Coríntios diz que Paulo vai dizer que o cálice é o que? É a nova aliança. Muito bem. Quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos ratificando, ou seja, nós estamos validando, nós estamos confirmando a nossa aliança com o Salvador. Amém? Amém, é isso mesmo que acontece. Quando eu participo do pão, quando eu participo do suco, eu estou dizendo, Senhor, estou renovando a minha aliança contigo, Senhor, estou aqui ratificando, validando, confirmando a aliança que eu tenho com o Senhor. Amém, igreja? Muito bem, só que não fica só aí.
Porque quando nós participamos da mesa do amor do nosso Pai, nós também estamos validando, confirmando, ratificando que nós continuamos submissos aos termos e às condições que essa aliança nos incluiu. Você pegou aí? Você pegou aí? Então perceba que você não vai comer só um pedacinho de pão, tomar um suquinho, certo? Como um ato litúrgico mensal da igreja evangélica do reino de Deus que está no século 21. Não! Aqui você está dizendo: Senhor, estou ratificando a minha aliança contigo, mas Senhor, aqui eu valido o meu compromisso com os termos, com as condições que essa aliança exige de mim. Você entendeu isso? Amém? Então você perceba que participar da mesa do Senhor não é mais algo comum, é puramente e profundamente sagrado. Porque não é simplesmente comer e beber, mas é simplesmente ou tão somente validar, confirmar, ratificar que eu me coloco debaixo dos termos e das condições que a aliança que Jesus fez comigo, através do seu sangue na cruz do Calvário, eu me comprometo a manter debaixo dessas condições, desses termos. É nós entendermos que uma vez que nós estamos dentro da aliança, então nós estamos sujeitos aos termos dessa aliança, não mais aos nossos termos. Porque nós temos sim, queridos, infelizmente, nós temos sim o costume de escolhermos os termos e as condições que nós queremos obedecer. Sim ou não? Sim, gente. Sim. Sim, porque às vezes eu também me pego na mesma posição. E aí quando a gente para e olha, meu Deus, tem misericórdia de mim. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma canção e depois eu fui, depois de um tempo de oração, meio de Geórgia, eu falei assim: Gê, eu preciso que você escute essa canção. Por incrível que pareça, eu não sabia nem que existia essa menina, certo? Ana Rocha Braga, uma menina cheia de Deus, 20 aninhos. E ela canta uma música, em português também, mas ela canta uma música chamada do Maverick, né? Maverick City, chamada Yet, ou Ainda. E ela começa a música dizendo assim: Senhor, não desista de mim. Ainda que eu não tenha sido a sua melhor escolha, não desista de mim. Eu de manhã, antes de compartilhar essa música com o G, eu estava no meu quarto, estava no meu tempo de oração, tempo de preparo. Gente, eu chorava. E eu dizia: Senhor, quantas vezes eu não me submeti aos termos da tua aliança? Não desiste de mim. Eu sei que eu não sou a tua melhor escolha, porque eu não tenho medo nem vergonha de dizer para Deus: Deus, tem tanta gente melhor do que eu, assim, de caminhão, gente melhor do que eu, mas não desiste de mim. Porque eu falo para o Senhor: se o Senhor desistir de mim, o que vai ser de mim? O que será de mim? Pedir perdão, porque às vezes nós não nos submetemos aos termos dessa aliança. Pastor, quais são esses termos? Eu vou te dar só 3. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 a 4, diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim que não dá fruto, eu corto. Agora todo ramo que dá fruto, o Pai poda para que ele produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Aqui está um termo que nós devemos que estar sujeitos dentro desta aliança: permaneçam em mim. Quantos querem estar sujeitos aos termos e às condições dessa aliança? Permaneçam nele. Permaneçam nele. Porque daí ele cumpre a parte dele na aliança: eu permanecerei em vocês. Porque a aliança que Jesus fez conosco na cruz do Calvário, representado nessa mesa, ela tem uma mão de via dupla. Permanecer em mim e eu permaneço em vocês. Ainda, de novo, uma segunda condição, um segundo termo que nós precisamos nos sujeitar por conta da aliança que nós estamos ratificando. João 15, 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os
Quem permanece em mim e eu nele, produz fruto. Oh Deus, de novo, nós precisamos nos submeter a permanecermos nele, ele em nós, para que então a contrapartida do Senhor é fazer com que eu e você produzamos frutos. E Jesus depois ele dá a sequência, porque sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Mas ainda há uma terceira condição entre tantas. Eu peguei essas três, porque ela me fala de unidade, ela me fala de comunhão, ela me fala de serviço, que está em João 17, 21, que eu já leio para vocês. Não te peço apenas por esses discípulos, Jesus, quando está orando por nós, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. A minha oração está aqui de novo, uma condição dessa aliança que você ratifica hoje, é que todos sejam um. Gente, essa é uma condição que nós não podemos fugir. Ela está intrínseca nas condições e nos termos dessa aliança. Que nós todos sejamos como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. E aqui vem de novo uma condição, um termo desta aliança. Que eles estejam em nós. E qual é o resultado de saber que nós estando neles e ele estando em nós? Qual é o resultado? Para que o mundo creia que o Senhor, que o Pai, que tu me enviaste. Sabe, às vezes eu me pergunto, quantos de nós realmente estamos desejosos de ratificarmos a nossa sujeição aos termos dessa aliança? Quantos de nós, de verdade, queremos nos sujeitar a tudo que essa aliança nos pede? Por caminhada em unidade, por caminhada em serviço, por caminhada em comunhão. Quantos de nós queremos e realmente desejamos nos sujeitar a esta aliança que me faz sentar à mesa, de sentar olhando no olho do meu irmão e dizendo, rapaz, as coisas entre nós não estavam legais, mas hoje eu vou fazer esse negócio ficar bom. Não estava bem, mas vai ficar melhor agora. Porque uma das coisas que essa mesa representa, além do amor, é um perdão. Sentados à mesa, junto dos nossos irmãos, nós vamos aprender que este lugar, esta mesa, é um lugar onde, repete comigo, eu sou abençoado e eu abençoo. Queridos, esta mesa onde daqui a pouco você vai sentar junto com os teus irmãos, é um lugar onde você é amado, mas você também precisa amar. É um lugar onde você perdoa, assim como você também alcança perdão. Agora, esta mesa também, como exatamente está acontecendo agora, é um lugar onde nós somos confrontados. Assim como também, muitas vezes, Deus vai nos usar para confrontar. Queridos, há um poder extraordinário quando nós participamos da ceia do Senhor. Há um poder extraordinário quando nós entendemos os motivos pelos quais nós participamos dessa ceia. Porque antes de qualquer coisa, por favor, fique de pé. Antes de qualquer coisa, essa mesa aqui, meu irmão, essa mesa aqui nos coloca em igualdade, amém? Não tem maior, não tem menor, não tem mais, não tem menos, não tem diferenças culturais, socioeconômicas, não tem diferenças de graduação acadêmica, não tem diferença se eu tenho mais ou se eu tenho menos, não tem diferença se eu ando com carro ou se eu estou a pé ou de bicicleta. Quando eu sento com os meus irmãos ao redor dessa mesa, ela nos torna iguais. Olha para a pessoa que está ao seu lado, atrás e na frente de você. Dá uma olhada. Ela é totalmente diferente de você, não é não? Sim ou não? Claro. Não. Os únicos iguais aqui somos nós, os carecas. Mas quando nós nos sentamos ao redor dessa mesa, não tem mais loira, não tem mais careca,
não ter mais barbudo e não ter mais cabeludo. Quando nós sentamos ao redor dessa mesa, somos todos iguais. Porque essa mesa nos coloca em pé de igualdade. Não tem melhor, não tem pior. Não tem bom, não tem mal. Tem filhos, tem irmãos, servos uns dos outros, que buscam servir uns dos outros, que buscam uma comunhão sincera e viva, que busca o viver do amor, que pratica a bênção do ato de abençoar, que busca viver o amor, que pratica o perdão, que busca viver o amor, que pratica todos os termos, que pratica todas as condições a que nós ratificamos estarmos submetidos a esta mesa. Então, meu irmão, essa noite você precisa, em nome do Senhor Jesus, entender isso. Salmo 133 vai nos dizer o quê? Esse você conhece de cabeça, né? Vamos lá, né, gente? Ó, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em... Agora, olha que interessante. É como óleo que escorre sobre a barba. A barba de quem? Quem era Arão? A unção vem aonde a unidade, a união está estabelecida. O poder vem, a autoridade do alto vem, quando um corpo, ele caminha junto na mesma direção. Quando todos nós estivermos caminhando de igual forma na mesma direção, na mesma velocidade, na mesma intenção, com o mesmo propósito e objetivo, a terra prometida vem. A terra prometida vem. Repete assim, igual. Um ambiente de comunhão sincera. Certeza disso. Continua repetindo comigo. Um ambiente de comunhão real e sincera provoca os corações. Dá uma olhadinha para a pessoa no seu lado e diz assim: provoca os corações a busca dos mesmos propósitos e dos mesmos objetivos. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Queridos, num tempo onde a igreja do Senhor Jesus está sendo tão sacudida, o Senhor já disse que aconteceria isso. Em dias em que a igreja de Jesus está sendo tão peneirada, sabe o que vai nos manter firmes em pé e resolutos na nossa caminhada? A unidade, a comunhão, no partir do pão, no tomar do cálice e de expressões de amor e de serviço uns aos outros. É assim que a igreja vai ficar em pé. Deixa eu só ler um negócio com você aqui. Quantos fazem parte da igreja de Jesus aqui? Você entendeu tudo que foi ministrado hoje? Amém? Amém? Ah, se você não entendeu, pode vir conversar comigo depois, que eu prego tudo de novo para você. Não tem problema. Mas olha o que Paulo fala de novo à igreja de Corintos. A igreja de Corinto, ou aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, a partir do verso 7 diz: mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, nós somos pressionados, mas nós não somos desanimados. De todos os lados ficamos perplexos, mas nós não entramos em desespero. De todas as formas, nós somos perseguidos, mas nunca abandonados. Podemos até passar por um tempo onde nós seremos abatidos, mas nunca nós seremos derrotados. E sabe qual é a única forma de nós vivermos na íntegra isso aqui? Sabe qual é a única forma de nós vivermos isso aqui na íntegra?
Dá um abraço pro seu irmão que está ao seu lado aí. Assim, engata um no outro aí. Fecha o corredor. Fecha o corredor. Fechou aí? Não é para dar mão não, é para ficar só mostradinho. Agarra lá. Repete comigo. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Diz comigo, porque eu estou em comunhão, em unidade, como corpo, junto ao meu irmão. Por esse motivo, eu e nós juntos afirmamos: maior é aquele que está em nós, em mim e neste corpo, do que aquele que está no mundo. O que nunca vai permitir que isso aqui seja uma realidade na nossa vida é a nossa unidade. Uma vez que nós caminharmos assim, meu irmão, segura, não tem para ninguém. Por isso que nós cantamos aquela canção, né? Aquela canção que a gente canta, eu amo aquela canção, né? Lá de Roma, do Coliseu, aquela Paranauê todo lá. É isso aí mesmo, essa é bem isso aí. Isso vai ser uma realidade quando nós entendemos isso aqui que nós estamos vivendo. E a unidade pressupõe comunhão, ou estar juntos. Você pode dar um glória a Deus?